Como o Almeida já disse, né, aqui na frente, hoje é o quinto domingo do mês, e todo quinto domingo do mês, a igreja, os presbíteros, né, a congregação nos concede essa honra que é podermos estar organizando o culto, participando ativamente do culto em geral, né? E para começar, vamos orar para pedir a bênção de nosso Deus. Grandioso Deus, Pai amado, louvado e agradecido, Deus, seja seu nome em nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Pai, continue nos abençoando neste momento, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos guiando, Pai, para fazer sua vontade em nossas vidas. Que o Senhor possa vir me abençoar também nesse momento, Pai, cuidar das palavras que vou dizer aqui, de tudo, Pai, que for dito, Pai, que seja para honra e glória do Senhor, meu Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do seu Filho Jesus, que eu oro e lhe agradeço. Amém. Irmãos, o tema que foi me proposto foi a volta de Cristo. E isso é um tema muito bom, porque é um tema que mesmo lá no passado era atual e ainda é muito atual. E até ele voltar vai ser atual, pois o tema já diz, é a volta de Cristo. É quando ele vai vir para nos buscar. E todo cristão, ele deve aguardar, ou deveria aguardar essa volta, né? Todo cristão. E como noiva do Senhor, que somos nós, a igreja, né? Cremos que ele voltará para nos buscar, e assim a gente vai viver eternamente com ele, né? Como o Luan leu para a gente, em Tessalonicenses 4, 13 a 18, fala a respeito da vinda de Cristo, e no final do versículo 17, diz, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deus nos levará para estar com Ele sempre, aonde? Que diz no versículo, irmão? Aqui não fala que seria nos levar para um shopping, não fala que vai nos levar para assistir um jogo de futebol do nosso time do coração, não vai? Ou ainda um cruzeiro pela Europa. Não, irmãos, seremos arrebatados nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Vamos voltar para o lugar onde a gente pertence. Todas as coisas materiais irão desaparecer e não sobrará nada, irmãos. Em Filipenses 3:20, vamos pegar, irmãos? Filipenses 3:20. Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E em 1 Pedro também, 2:11, a palavra de Deus nos diz que somos forasteiros e peregrinos nessa terra, irmão. Isso significa que esse mundo não é nossa casa, esse mundo não é nosso lar. E em João 14, 2, 3 também, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus disse que ele iria preparar a morada e voltaria para buscar a gente, irmãos. E assim estaremos onde ele está lá, né? E onde Jesus está é um lugar puro e santo, um lugar onde devemos desejar estar junto com ele todos os dias de nossas vidas. Devemos viver em santidade, pois, como diz em Hebreus 12, 14, só quem vive em santidade que vai ver ao Senhor, pois sem ela ninguém verá o Senhor, né? Então, para nos prepararmos, né, para essa volta do Senhor, preparei alguns passos que vai nos ajudar a desenvolver nossa fé, para que podemos um dia alcançarmos a
a salvação, né? E o primeiro passo é exatamente o que está escrito nesse slide, né? Renascer em Cristo. E para a gente alcançar, né, e renascer em Cristo, é preciso nascer da água e do Espírito, como Jesus ensinou a Nicodemos lá em João 3. E para chegarmos, né, até esse nascer de novo da água e do Espírito, precisamos crer que o Filho de Deus, precisamos crer no Filho de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, crer que Jesus é Filho de Deus e confessar, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí, após esses passos, sim, nos batizarmos, para podermos receber, né, o perdão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. Devemos nascer para viver uma nova vida em Cristo, de adoração e perseverança na palavra que Ele nos deixou, irmãos. O batismo não é aquele que muitas vezes a gente vê uma aguinha ali na criança, né? E depois já diz que ela está salva, né? O batismo, ele tem que ser feito com entendimento, deve haver o arrependimento deve haver arrependimento, e cada um de nós a gente precisa enxergar a necessidade que a gente tem de Cristo. Por isso que Cristo não nos ensinou a batizar a criança, né? Pois a gente tem que ter um entendimento, saber ler a palavra, procurar sempre alguém que vai nos ajudar a entender que Cristo é a nossa salvação, que Ele deu a vida por nós, né? E no batismo, em vez de descer só a aguinha, a gente tem que emergir, morrer ali com Cristo, né? Totalmente debaixo d'água, para realmente significar isso, né? A morte em Cristo e o renascimento com Ele, para estarmos livres, né, da escravidão do pecado. Em Romanos 6, 3 e 5, de 3 a 5 diz, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, semelhança da sua ressurreição. É exatamente isso que eu disse. O batismo é para podermos estar livres dos nossos pecados, morrermos com Cristo como Ele foi na cruz e renascermos com Ele para viver para Ele, irmãos. Em João, como na passagem, né, de João, em que Jesus ensinava a Nicodemos sobre o batismo, nós não podemos entrar no reino de Deus sem Ele, irmãos. Ele é essencial para que possamos ter essa passagem lá, para ter a chance de chegarmos lá, né? Porque, como eu disse, no batismo só da aguinha, ele garantiria a salvação, mas esse batismo é somente o primeiro passo para a gente poder seguir a caminhada de Cristo e realmente chegar à salvação um dia, né, irmãos? Em João 15, de 5 a 6, diz: Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso por quê, irmão? Porque o batismo, ele nos liga a Cristo. É como se fosse essa passagem, Ele ali é a árvore que tem a nutrição para nosso corpo, é a árvore que vai nos trazer vida. Se a gente não se batizar, a gente não se liga a ela. E se a gente se batiza e se afasta, a gente vai ser cortado e jogado fora. Isso, como diz aqui, a gente vai secar e vai ser jogado no fogo. Imagina que coisa terrível é isso. Se a gente chega a se queimar, assim,
no fogão, uma coisa já é ruim, já queima, já dói. Imagina você ser jogado totalmente no fogo, sem chance nenhuma de voltar. É terrível, irmãos. E pode mudar. O segundo passo, para que possamos seguir, né, o caminho da salvação, a gente encontra lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Vamos lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestarei, serão manifestados com Ele, em glória. Então, irmãos, o segundo ponto é realmente nos amar as coisas que são de Deus, né? E menos, bem menos as que são aqui da terra. Devemos amar as coisas que são de Cristo, pensar nelas e não nas que são daqui da terra. Alguém pode falar, né? Deus quer que não pensemos em nossa vida aqui na terra, minha família, meu trabalho, meus negócios. Não posso pensar nisso? Como vou sobreviver, né? Irmãos, aqui em Colossenses, Paulo não nos diz que devemos esquecer nossas vidas aqui, né? Em outras palavras, ele nos exorta, em outras passagens, desculpa, irmãos, em outras passagens ele nos exorta a cuidar das nossas famílias, como devemos nos comportar no trabalho. Ele quer dizer que nós não devemos amar mais as coisas desse mundo do que as de Cristo, pois nós não somos daqui. Em 1 João 2, 15 e 17, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cristo não vai levar aquele que ama o mundo, que prefere ficar com as coisas do mundo. Ele vai levar aqueles que realmente adoram Ele, que buscam Ele de todo o coração, de todo o entendimento, para que realmente Ele possa ser louvado e engrandecido o nome dEle aqui na terra. Não devemos nos apegar às coisas materiais, irmãos. Precisamos buscar as coisas de Deus da mesma forma que a gente busca a melhorar no trabalho, melhorar nos estudos. A gente precisa ter vontade realmente de adorar a Deus. Precisa ser lá do fundo do coração, irmãos. Em Mateus 6,33, vamos ler Mateus 6,33? Confundi aqui. Mateus 6,33. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, como diz aqui, precisamos buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Pois assim que, quando a gente for partir daqui, a gente precisa ir para esse lugar, a gente precisa ir para o seu reino, né? Porque se a gente não for para o seu reino, tem outro lugar certo que a gente todos sabem que é o inferno, infelizmente, irmãos. E o terceiro passo, pode passar. É nos despir do velho homem. Depois de arrependermos, que devemos
Depois de aprendermos que devemos manter nossas mentes e corações nas coisas que são do alto, vamos ao terceiro passo, que é no despir do velho homem, né? E em Colossenses 3, 5 a 10, fala sobre isso. Colossenses 3, de 5 a 10. Colossenses 3, 5 a 10. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste nós também, ou noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestíveis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Todas essas coisas, irmãos, citadas nos versículos da carta aos Colossenses, nos tiram da presença do Senhor e nos levam para longe dele, fazendo com que o pecado entre em nossa vida, trazendo a morte de Cristo na cruz por nós em vão. Não valeu de nada, né? Assim que a gente deixa essas coisas entrarem em nossa vida, como se ele simplesmente não tivesse existido esse sacrifício. Pois paramos de olhar para a cruz de Cristo, que tem que ser o nosso alvo, e voltamos o nosso coração, a nossa mente, para as coisas aqui do mundo, as coisas aqui, os prazeres da carne, né? O pecado não nos leva para onde o Senhor está, só nos afasta dele e gera morte. Como uma passagem muito conhecida em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. E após, nos despirmos desse velho homem, a gente precisa, no quarto passo, é realmente nos revestirmos, do novo homem, que se encontra lá em Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para se manifestar, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O novo homem é aquilo que Deus criou desde o princípio, irmãos, a imagem e semelhança do seu Criador. E Deus espera que sejamos como Ele e que sejamos transformados pela sua palavra. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que novas surgiram. Precisamos ser parecidos com Cristo, pois agora a gente pertence a Ele, irmãos. E devemos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e suportar uns aos outros, perdoando como o Senhor nos perdoou, como diz lá em Colossenses 3, 12 e 14. Como imagem e semelhança de Cristo, precisamos demonstrar o amor dele a todos, irmãos, sem distinção. O amor de Cristo por nós foi tão grande, que mesmo sofrendo tudo, pendurado ali, com as mãos perfuradas, os pés perfurados também, ele juntou tudo aquilo, e sabe o que ele fez? Nos ajudou, nos deu a oportunidade com aquilo de estarmos aqui hoje, de estarmos podendo participar do culto a Ele,
de podermos realmente ter uma chance de chegar lá no céu, para vivermos com eles, né? E se a gente julga alguém que não merece perdão, tampouco nós vamos merecer perdão de Cristo, não é? Pois não há ninguém perfeito e justo. Precisamos buscar em Cristo a paz e assim perdoar aquele que tem nos ofendido, certo? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso está escrito em Mateus 6, 14 e 15, para vocês verem que isso é realmente muito sério e precisamos realmente cuidar do nosso coração para termos sempre esse amor, a pronta entrega ali para podermos doar para quem precisa, irmãos. Após esse quarto passo, então a gente passou disso, tá tudo bem, né? A gente não faz nada errado, a gente nos despiu desse velho homem que a gente era, amou, perdoou todos, né? E já fui batizado. Então pronto, né? Tô salvo, tô fazendo tudo certinho. Só que não, irmãos. Ainda falta algo muito importante a gente se fazer. E um dos principais pontos, pode passar daqui, por favor, que é praticar a palavra de Deus, irmãos. O quinto e último passo, mas não menos importante, é praticar a palavra de Deus, irmãos. Por quê? Devemos conhecer e entender a vontade de Deus para nossas vidas. Precisamos almejar esse conhecimento e praticar. Quem entende, conhece os ensinamentos. Como vamos saber a vontade de Deus para nossas vidas? Como saber lidar com as situações diversas que vamos ter na vida? E através da Bíblia, precisamos ler todos os dias para estarmos conectados com a vontade de Deus, para saber realmente o que Ele quer de nossas vidas. Pois não tem como, mesmo a gente praticar tudo isso que foi dito atrás, a gente vai acabar caindo e pecando de novo. Pois se a gente não pratica, não lê a palavra, como a gente vai saber a cada nova situação que aparece em nossa vida? Não adianta apenas crer na palavra, pois até os demônios creem, né, e tremem, como diz lá em Tiago. E em Tiago 1, 22, 25 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando sempre a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Devemos ser praticantes da palavra, irmãos, e não somente ouvintes. Em que vamos à igreja aos domingos e às quartas-feiras como se fosse apenas isso suficiente para nos levar ao céu. Sejamos praticantes, falantes da verdade, amando uns aos outros, perdoando, negando as vontades da carne, aprendendo a palavra de Deus e falando, né, de Jesus para as outras pessoas, que é exatamente isso que busco nesse ponto, que é para podermos cada dia mais falar de Jesus para as outras pessoas, né? Lembrando que lá em Mateus 7, 17 a 22, Jesus diz: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu
Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afasta-te de mim, vocês que praticarão mal. Irmãos, que possamos ser verdadeiros discípulos de Deus, para que em sua volta Ele ache a gente de maneira imaculada, de maneira totalmente pura para Ele, que praticamos realmente na nossa jornada cristã a verdade e a palavra dEle, irmãos. Que Deus possa vir nos abençoar, era isso que eu preparei para hoje, que Jesus Cristo possa nos achar, como eu disse, limpo na volta, quando Ele voltar, irmãos, e não tá distante. E só para finalizar, queria acrescentar um sexto ponto, rapidinho, que principalmente para os jovens, quem está namorando, quem não está, quem está noivado, que realmente procure o cônjuge ideal para você. Pois a minha cônjuge, que é a Gabriela, graças a Deus me ajudou muito nessa mensagem e preparou para mim, eu escrevi ela toda, ela digitou, tirou os erros de português que tinha. Isso é um ponto muito importante, irmãos, pois sem seu cônjuge, você não consegue realmente fazer a vontade de Deus da maneira que agrada a Deus. Só queria dizer isso, pois a gente precisa, como disse o Senhor, a gente precisa honrar quem deve ser honrado, né, irmãos? Muito obrigado e que Deus possa nos abençoar.